Olá, seja bem-vindo, bem-vinda novamente ao nosso estudo bíblico Ouvindo a Voz de Deus. Estudo de número 26, tema A Vida no Espírito. Meu nome é Ciro, sou instrutor bíblico voluntário. E esse estudo bíblico você pode adquirir ele por completo através do site biblia.com.br. Lá tem vários cursos bíblicos. E você fazendo o curso por completo, no final receberá um lindo certificado. Tudo totalmente grátis. Oremos. Santo Deus que estás nos céus, dai-nos, Rei do Universo, sabedoria, dai-nos entendimento, ajuda-nos a estarmos em Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Devemos ser batizados todos os dias com o Espírito Santo. A presença do Espírito Santo torna frutífera a nossa vida. Gálatas 5:22. Quem é cheio do Espírito também é fiel missionário. O Espírito Santo é o agente divino para nos salvar, para a nossa salvação hoje e sempre. O Espírito Santo é uma das pessoas da divindade. Mateus 28:19. Ele nos convence do pecado e nos guia na verdade. Somente através do Espírito Santo o cristianismo se torna um poder vivificante e transformador na vida dos filhos de Deus. Sem o Espírito, nossa religião jamais será uma experiência viva. Que promessa Jesus fez aos discípulos antes de sua ascensão, de sua ida ao céu? João 14:16 nos diz: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E esse outro Consolador é o Espírito Santo. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecerei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24:49. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador. Marque V para verdadeiro e F para falso. O que os discípulos fizeram após a ascensão de Cristo. Atos 1:4 diz: E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Então, voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos perseveraram unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Atos capítulo 1, versos do 12 ao 14. Então, o que os discípulos fizeram? Eles testemunharam da palavra de Deus e viveram em oração, esperando a promessa se cumprir em sua vida. Eles não se separaram, ficaram unidos em oração. Quando se cumpriu a promessa, Atos 2:1-4, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 2:1-4. Quando se cumpriu? No dia de Pentecostes. Como o Espírito Santo é apresentado na Bíblia. Atos 5, versos 3 e 4. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo
conservando-o porventura, não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Esse texto já se encontra em Mateus 28, 19. O primeiro texto estava em Atos 5, 3 e 4, uma referência a Ananias e Safira, que eles venderam a propriedade e estavam dizendo para os discípulos que a havia vendido por aquele determinado valor, sendo que estavam mentindo. Por consequência, morreram porque tentaram mentir contra o Espírito Santo. Venderam a propriedade, tiraram a parte, embolsaram e entregaram a metade ou uma parte, uma outra metade, quem sabe, não sei se era a metade exata ou uma quantidade bem menor. E disseram: vendemos por esse valor, resultando em tentativa de mentir contra os discípulos e, consequentemente, contra o próprio Espírito Santo. Como o Espírito Santo é apresentado na Bíblia? Ele é um ente divino? É uma força impessoal ou não existe? Ente divino é o Senhor, é a terceira pessoa da Trindade. Quais são as funções desempenhadas pelo Espírito Santo? Marque V para verdadeiro e F para falso. João 14, 26 diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João 16, 8 a 13 diz: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. 1 Samuel 10, verso 6. Quais são as funções desempenhadas pelo Espírito Santo? Ensinar algumas verdades ou alguma coisa? Falso. Convencer do pecado, da justiça e do juízo. Verdadeiro. Guiar em toda verdade. Verdadeiro. Mudar a natureza humana. Sim. É propósito do Espírito Santo mudar a nossa natureza. Se assim nós consentirmos e estivermos dispostos a fazer o querer do Senhor. Quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo? João 3,5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Mateus 3,16 diz: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Quando é batizada nas águas? Isso. Quando é que a pessoa recebe o Espírito Santo? Quando é batizado nas águas. Não é quando está falando em línguas estranhas que ninguém entende. É quando a pessoa é batizado nas águas. A Bíblia associa o batismo do Espírito Santo ao batismo nas águas. Mas essa deve ser uma experiência renovada diariamente na vida daqueles que se entregam a Deus e foram batizados. Então, o fato de a pessoa não falar em uma língua estranha não quer dizer que não é batizado no Espírito. Há muitos que confundem essa ideologia e acabam dizendo: fulano não é batizado no Espírito Santo porque ele não fala em língua. Tem que ter cuidado, porque
O fato de falar em língua não quer dizer que está sendo guiado pelo Espírito Santo. E há muitos casos que muitas pessoas falam em língua e não está sendo guiado nem por uma das três pessoas da Trindade. Como pode saber se o crente possui ou não o Espírito Santo? Marque V para verdadeiro e F para falso. Atos 5,32 diz: Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Atos 5,32. Mas o Espírito é amor, os frutos do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Gálatas 5:22-23. Como sabemos se o crente possui o Espírito Santo ou não? Ama a Deus, obedece aos seus mandamentos e à sua palavra. Verdadeiro. Se o crente diz que ama a Deus, se o crente diz que ele é batizado com o Espírito Santo, mas a lei de Deus não é prioridade na vida dele, então ele não é batizado com o Espírito Santo. Sua vida apresenta o fruto ou as virtudes do Espírito verdadeiro. Fala em línguas estrangeiras. Falso. Então, o fato de alguém falar em línguas estrangeiras ou estranhas, não é nem estrangeiras, é estranhas, não quer dizer que a pessoa é batizada com o Espírito Santo. Os discípulos, eles falaram em línguas, mas não foi línguas estranhas, foi em línguas estrangeiras, porque ali havia necessidade de outras pessoas ouvirem a mensagem de Deus, pessoas de outras terras, pessoas que falavam outros tipos de línguas. Então o Espírito Santo, para alcançar aquelas pessoas, fez com que os discípulos falassem a língua deles, na língua deles, e assim eles entendessem. Então, não foi para uma causa de exaltação própria, mas foi para uma causa de evangelização, de outras pessoas serem alcançadas pela palavra do Senhor. O que devemos pedir hoje a Jesus? Lucas 11:13. Ora, se vós que sois meus, pois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem? Então, se nós, seres humanos, que somos maus por natureza, queremos dar o melhor para os nossos filhos, imagine Deus que é perfeito. Imagine o plano de Deus para cada um de nós, no sentido de nos ajudar, de nos beneficiar, de nos querer ver cada dia mais melhor. Então o plano de Deus é superior. Se um ser humano quer dar o melhor para o outro, para aquele que ama, imagine Deus que é perfeito. O que devemos pedir hoje a Jesus? O Espírito Santo. Alegria. Devemos pedir o Espírito Santo e alegria na presença de Deus. É um pedido irrecusável. O dom do Espírito Santo na vida, desde que o ser humano esteja disposto a se submeter à vontade de Deus. O batismo do Espírito Santo deve ser uma experiência diária na vida dos filhos de Deus. Essa experiência está associada a 3 atividades diárias: estudo da Bíblia, com a disposição para obedecer, oração e testemunho aos que ainda não conhecem a Jesus. São essas 3 indispensáveis qualidades que deve haver na vida do ser humano. Recapitulação: Jesus prometeu que nos daria outro Consolador. Após sua ascensão, os discípulos oraram, confessaram os pecados
e esperaram o cumprimento da promessa no dia de Pentecostes. A Bíblia apresenta o Espírito Santo como um ente divino, uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade. Sua função é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele também muda a natureza humana. Quem possui o Espírito Santo obedece a Deus e aos seus mandamentos, os 10 mandamentos que estão escritos em Êxodo capítulo 20, 3 a 17. Compromisso de fé. Dedicarei tempo todos os dias ao estudo da Bíblia e à oração, para que seja batizado diariamente com o Espírito Santo. Dessa forma, espero ser poderoso em palavras e ações, bem como no testemunho de minha fé aos semelhantes. É esse o teu querer? Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, e que o Espírito Santo trabalhe em sua vida, te preparando para o reino eterno. Próximo estudo. Todo cristão verdadeiro nasce no reino de Deus como um missionário, ou seja, toda pessoa que foi salva tem como seu primeiro impulso ou desejo o de salvar alguém. Oremos. Santo Deus, ajuda-nos, Senhor, a estarmos continuamente em Tua presença, e que o Teu Santo e Divino Espírito nos transforme segundo o Teu querer. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.